Começo esse vídeo afirmando claramente que estes crentes nunca assumiram nem possuíram oficialmente o título de irmãos, aplicado apenas a si mesmos, mas sempre procuraram destacar que eram aqueles que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus, deles e nosso. Como Paulo faz menção quando escreveu a carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Como a ideia de família sempre foi forte, eles acostumaram a falar uns dos outros como irmãos e dos companheiros de fé em outras terras como nossos irmãos na Austrália, nossos irmãos no Brasil, etc. Isso explica em grande parte a marca do termo irmãos. Alguns dos recém-salvos nas igrejas locais podem usar o termo no sentido partidário. Os soldados eles podem usar, mas este é um erro. Não existe o partidarismo dos irmãos, seja irmãos abertos, irmãos fechados, irmãos liberais, exclusivistas. Os soldados, durante a Grande Guerra, às vezes sobre estresse, se autodenominavam irmãos, pois alguns nomes tinham que ser usados e eles não gostavam dos termos socialista ou ateu. Ministros e outros em denominações, pensando nessas comunidades independentes, classificaram-no como irmãos ou irmãos de Plymouth. Nem sempre significando qualquer desprezo por isso, mas estes não são de forma alguma oficiais ou um reconhecimento partidário. O movimento, usando uma palavra que distingue, mas não separa, foi iniciado na maior simplicidade, com o único pensamento de praticar o que é ensinado no Novo Testamento, sem qualquer pensamento de movimento, partido, seita, e certamente sem nenhuma esperança ou desejo pelo desenvolvimento que se surgiu. Duas coisas provam a verdade desta afirmação. Primeiro, ninguém pode fixar a data exata, nem mesmo o ano, quando se pode dizer que começou isto. Os anos 1825 e 1830 são apontados na história por amigos e por inimigos do início desses irmãos. E segundo, ninguém pode dizer o local de origem, embora alguns comumente chamam irmãos de Plymouth, sempre considerando um apelido, porque a maior igreja local, com mais de 1.000 membros, estava lá e os líderes mais conhecidos nos primeiros dias ensinavam lá nesta localidade. Se a precedência de tempo fosse contada, seria melhor chamá-los de irmãos de Dublin, ou, se o interesse missionário fosse considerado, irmãos de Demerara, também seria correto, pois acreditamos que em uma companhia se reunia lá quase simultaneamente com os da Grã-Bretanha. Sabe-se que alguns crentes se reuniram na Itália mais ou menos na mesma época que os de Dublin, e pode ser até antes de Demerara. A espontaneidade sempre foi uma marca de qualquer movimento espiritual. Certamente foi uma marca disso, como é demonstrado por algo como 10.000 igrejas locais hoje em muitas e variadas partes da terra. E isto foi realizado, primeiro, sem que nenhum homem fosse reconhecido como fundador, cabeça ou líder principal. Segundo, sem qualquer sede, escritório central, fundo central ou organização, no sentido usual da palavra, de qualquer forma. Terceiro, provavelmente o que é mais significativo e importante, sem qualquer credo humano, catecismo, código de leis,
livros de sermões ou orações, decretos judiciais ou qualquer coisa humana relacionada à doutrina prática ou disciplina. E quarto, apenas um livro é comum a todos estes irmãos. Sabe qual é? A Bíblia. A expressão a Bíblia a todos e nada além da Bíblia, sendo literalmente posta em prática, é aceita por todos estes irmãos. O único e último apelo sendo por eles é que dizem as Escrituras. Como temos em Romanos capítulo 4, versículo 3, as Escrituras para os irmãos é o último ponto, é o ponto final. O que diz as Escrituras sobre este assunto? Isso resolve todas as disputas, orienta em todos os assuntos e é considerado mais satisfatório do que todos os conselhos, tribunais, leis e dispositivos, até mesmo de homens bons. Com base nisso, eles não têm papa, nem presidente, nem funcionários assalariados, nem reverendo, nem mulheres pregadoras, nem dízimos ou coletas de não salvos ou dos visitantes nos locais das reuniões. Eles têm pregadores do Evangelho, mestres e doutores da Bíblia, pastores, note, eu falei pastores. Não existe entre os irmãos um pastor líder daquela igreja ou de várias igrejas. Diáconos, note, diáconos, presbíteros, guias e qualquer ofício encontrado nas Escrituras. Isso se encontra nas igrejas locais dos irmãos. Todo crente entre os irmãos, velho e jovem, pobre ou rico, branco ou de cor, é um sacerdote para Deus, com acesso imediato à santa presença de Deus em todos os momentos e em todos os lugares. Eles não reconhecem nenhum sacerdócio humano, ordenado humano, ordenado por homens. A distinção comum na cristandade, mas antibíblica de clero e leigo, eles se recusam veementemente a admitir, aceitar isto. Paulo disse a Timóteo: conjura-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Instes, ou seja, insista, a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão ou não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 a 5.